Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Jin, hoje é dia 29 de julho de 2024 e agora são 6h47 da noite. Vamos lá! O tema de hoje será sobre inteligência artificial. Que medo! Não, brincadeira, gente. Eu botei aqui esse tema pra falar lá no dia 18 de junho, já faz mais de um mês, mas eu guardei esse tema porque eu queria estudar um pouquinho mais sobre ele. E aconteceu semana passada 2 eventos que eu vivenciei e acabou que me despertou esse interesse por puro ódio, na verdade. Mas eu vou contar minha opinião sobre tudo isso, então fiquem tranquilos, tá? Minhas opiniões têm base em alguns artigos científicos e também profissionais da TI, por exemplo, pessoas outras que estudam esse tema de inteligência artificial. Então, eu não estou tirando informação da minha cabeça. Não é isso, tá? Vamos lá. Dessa vez eu tive que realmente estudar pra trazer isso, porque eu não queria só jogar informação errada. Se bem que talvez isso aconteça, então vocês podem sempre me corrigir, eu fico muito grata. Mas vamos lá, eu tenho muita coisa pra falar, gente, de verdade. Bom, começando então pelas bombas. Quais foram as minhas experiências, minhas 2 experiências da semana passada que me fizeram trazer esse tema que estava arquivado, digamos assim. Bom, começando então com o mais leve. Eu comecei a fazer estágio, minha área é da educação, tá bom? Fui fazer estágio e na escola que eu fui, descobri que existe uma sala só de tablet. Só tem tablet naquela sala. E eu fiquei, que legal! E aí eu descobri que eles escrevem redações. E é a inteligência artificial que corrige. E eu fiquei, caramba, isso é muito louco, tá? Então já começamos por aqui. Eu acho a inteligência artificial um negócio muito louco. Isso é positivo ou negativo? A gente vai debater, tá bom? Mas eu fiquei muito curioso pra ver tudo aquilo. Eu vi funcionar. Muito bacana. De verdade, assim, muito bacana, mas preocupante ao mesmo tempo. Já voltamos nisso. Ok, essa foi a parte da inteligência artificial do primeiro evento. Na verdade foi o segundo, né, porque aconteceu depois. Mas vamos voltar então um pouquinho no tempo pro meu primeiro evento, que eu vi a inteligência artificial na minha frente acontecendo na área de educação de novo. Um professor meu, ele corrigiu as redações que ele pediu com a inteligência artificial. Como eu sei? Muito simples. O ChatGPT, ele tem uma estrutura própria. Opa, isso não é em espanhol não, tá? Ele tem uma estrutura própria. E isso me deixou extremamente assustado, porque a gente tem uma regra, nós alunos, né? Temos a regra de não utilizarmos ChatGPT e nem outra inteligência artificial, porque não é muito indicado em ambientes acadêmicos. A menos que um professor deixe a gente fazer isso, o que eu acho meio estranho, mas tá, só aconteceu uma vez na minha sala e aquilo ali foi bem estranho. Enfim, a gente não dependeu daquilo e ainda bem. Nessa matéria que o professor corrigiu os textos, ele mandou um feedback para cada aluno. Eu recebi o meu de madrugada e tava totalmente com a estrutura do ChatGPT, o que foi um alerta, assim. Eu senti um alerta na minha cabeça. Ion. Eu fiquei muito maluco vendo aquilo. Porque, cara, me deixou muito brabo de verdade. Por quê? Porque eu acho muita falta de consideração às vezes, né? Porque a gente não pode fazer isso. A gente não deve utilizar o ChatGPT. E mesmo se a gente pudesse utilizá-lo, não é muito bom. Por quê? Porque é uma ferramenta que não tá pronta pro mundo. Eu já chego aí, vamos lá. Não é que eu nunca tenha usado o ChatGPT, eu já chego nessa parte de quando eu utilizei, tá bom? Vamos lá. As minhas respostas, no caso que o professor corrigiu, estavam incorretas. O texto que eu montei estava errado. E eu fiquei, por quê? Tava tudo tão lindo. E aí eu li o que o professor me mandou. Falou que alguns trechos do meu texto estavam fora da norma padrão. E eu fiquei, como assim? Aí o professor colocou um exemplo. E aquele exemplo tava horrível. O trecho que ele tirou tava horrível. Aí eu fiquei assim, eu escrevi isso. Eu
coloquei no meu texto que eu enviei, eu nunca escrevi aquilo. A inteligência artificial que ele utilizou, seja lá qual for, inventou. E eu nunca escrevi isso. Eu até botei um comentário particular pro professor. Professor, eu nunca escrevi isso. Eu continuei lendo o que o professor me mandou, né? E, gente, falou que eu errei os articuladores do texto. Aquela parte de colocar, por exemplo, além disso, entretanto, portanto, diante do exposto, dessa forma. Esses articuladores. Falou que tava em falta. Eu coloquei em todos os lugares. Eu trabalho com revisão de textos, eu não posso errar essa parte. E aí, no final aparecia nota atribuída ao trabalho analisado, 9,3. E eu fiquei, que legal. A inteligência artificial deve ter misturado todos os textos que o professor colocou e atribuído notas aleatórias. De acordo com o que ele achava que tava certo. Gente, aquele trecho que tava errado, entre aspas, eu não escrevi. Não tava na minha redação. Dei Ctrl F, fiz um montão de coisa. Não estava ali. E aí eu aproveitei pra falar com o professor no dia seguinte. Gente, que desastre. Eu e mais alguns colegas, porque a gente comparou, né, com todo mundo. Eu meio que fiz uma revoluçãozinha rápida. A gente comparou. E tinha um padrão. Todo mundo tinha os mesmos textos avaliativos. E eu falei com o professor sobre isso. Ele me contou que ele deve ter se confundido, que eu acho difícil, mas eu não vou contestar o professor sobre inteligência artificial, porque eu também não quero ficar marcado, gente, que chato, né? Eu acho que eu já encho o saco dos professores até demais. Mas minha colega tava junto, mas essa colega, ela ficou feliz quando o professor falou que ia meio que arredondar a nota de todo mundo pra 10, 9,5. E eu fiquei tipo, poxa, eu queria uma nota de verdade, sabe? Uma nota com todos os meus erros. Bem crítico. Porque eu trabalho com isso, como eu já disse. Eu trabalho com essas coisas e o professor deveria me dar o feedback certo. Ele me deu uma nota aleatória com um negócio aleatório feito por inteligência artificial. Nem foi ele que me deu a nota, né? Foi a inteligência artificial. E depois que eu reclamei, ele leu meu comentário particular, que eu falei pra ele ler. E ele falou que realmente tava uma bagunça. E corrigiu errado mesmo. Ele postou um textão depois na plataforma falando que deu um erro mesmo, mas tá tudo certo. O importante é aprender. Coisa assim, eu fiquei, poxa vida. Eu queria uma nota de verdade só pra melhorar realmente nas coisas que eu pequei. Mas enfim. Essa foi uma experiência horrorosa. E foi semana passada que aconteceu. Parece tão distante quando eu falo, mas não foi distante. E eu fiquei chateado, porque a gente tem essa regra de não utilizar do ChatGPT, de outras inteligências artificiais. Por quê, gente? Porque não tá preparado pro meio acadêmico. De forma alguma, não está. Certo? Ele vai passar todas as informações incorretas pra você. Por quê? Porque ele tem uma base. Lembrando, a inteligência artificial, ela é burra. De uma maneira, não sei se pejorativa ou não, mas ela não sabe das coisas. Ela sabe o que passam pra ela. O que você tá alimentando nessa inteligência artificial pra ela ficar inteligente? Ela não vai ficar, porque ela é artificial. Lembre-se sempre dessa palavra. Ela é artificial. Gente, não rola, sabe? Tudo vem da gente pra ela. E, nossa, vamos pensar num exemplo rápido. Aquela inteligência artificial que forma imagens, forma desenhos, quando você escreve um texto. Gente, eu acho aquilo ali tremendamente horroroso. Por quê? Mas o desenho fica bonitinho. Fica bonitinho? Talvez, mas aquilo pega a arte dos outros. Mistura vários tipos de arte, vários traços, é uma inconsistência infinita. E tudo baseado no que outras pessoas fizeram. Tá roubando artistas. Certo? Eu achava isso um drama antes, sendo bem sincero com vocês. Ai, que drama, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu percebi que isso é muito real. Tanto que eu tive que ler artigos pra entender direitinho o que acontece por trás. Porque ele tá roubando artista. Claro que não, né? Aí eu fui lendo. Meu queixo caiu. Eu fiquei, caramba, é assim que funciona então. E não era óbvio pra mim, gente. Tá bom, eu sou velhinho, vamos com calma. Eu fiquei super chateado com aquilo, gente. É muito... Sério, eu fiquei muito estressado com essa parte de roubar a arte dos outros pra criar uma nova a partir de um texto. Eu nunca pensei que seria desse jeito. E depois, quando a gente coloca os pingos nos is, a gente acaba entendendo tudinho, né? Bom,
Que desastre. E aí, agora eu vou contar a parte da inteligência artificial e como eu utilizo. Gente, eu não tenho dinheiro pra pagar um curso de francês ou de espanhol. Até de inglês, de repente, se eu quisesse refazer. Eu não tenho esse dinheiro. E aí, os vídeos do YouTube demoram muito pra mim, que, por exemplo, eu tô jogando. Vamos lá, um exemplo real. Eu tava jogando New Club Penguin, que é um Club Penguin, um servidor aí, em inglês. E aí eu decidi ir na pizzaria e eu tenho roupinha de pizzaiolo do pinguim lá e tal. E eu precisava atender as pessoas. E eu fiquei tipo assim, como é que eu vou falar? Posso anotar seu pedido? Eu queria falar isso em inglês. Eu fiquei, eu não tenho esse vocabulário, eu não aprendi isso no meu curso. E aí eu utilizei o chat GPT. Eu pensei, agora é a hora. Aí eu abri e perguntei, como é que eu falo? Posso anotar seu pedido? Já posso anotar seu pedido? E aí ele traduziu pra mim rapidinho. Are you ready to order? E eu aprendi, e ficou na minha cabeça, e agora toda vez que eu vou lá, eu sigo esse protocolo. E aí eu aprendi outras coisas, por exemplo, quando a gente pergunta em português, né, o que você deseja nos nossos roleplays do Club Penguin, meio que em inglês o que eu falaria, what would you like? E isso é muito cringe, é muito idade média, não rola. Aí o que acontece? ChatGPT, ele pode deixar um pouquinho mais informal pra gente. Então aí, a gente vai perguntar assim, what can I get for you? Ou what can I get you? E aí tem vários outros tipos, por exemplo, pizza toppings, isso daí eu não sabia também, que é a parte de cima da pizza. Qual é o recheio? What are the toppings you would like? Algo assim, what would you like about the toppings? Coisa assim, dá pra montar várias coisinhas. E eu achei muito bacana. Eu não dava decor, mas ele dá várias opções se você pedir. Tem pizza flavors, mas eles não utilizam muito, é mais pizza toppings. What toppings would you like? E eu fico, que bonitinho! E isso ajudou muito, sabe? É uma parte muito interessante que a gente pode utilizar pra gente aprender, por exemplo, idiomas. Agora tem outros tipos. Por exemplo, eu adoro o filtro do Instagram, que também é uma inteligência artificial. Tem outras coisas também, gente. Tem muita coisa. E eu sinto que dá pra gente utilizar assim de uma maneira inteligente. Agora, pra meio acadêmico, a gente deveria primeiro entender o que tem de errado nela. Por exemplo, a inteligência artificial, ela vai mandar pra você coisas que não existem. Por exemplo, artigos de pessoas que não existem, autores que não existem realmente, coisas desse tipo que são contestáveis até demais. Eu acho a inteligência artificial incrível. No sentido de, eu não consigo crer. Ela é incrível. Não rola. Sério. É um negócio, assim, que parece da hora de longe, mas quando você explora, dá um pouquinho de medo. Por exemplo, eles vão corrigir redações nas escolas usando inteligência artificial. E aconteceu esse episódio comigo. Imagina a bagunça que seria se todas as redações fossem corrigidas com inteligência artificial. Não! A gente precisa de profissionais reais, pessoas de verdade, profissionais de ensino que corrijam redações e não um computador. É muito perigoso. Olha só o tanto de coisa que aconteceu nessa semana comigo. Imagina com todos os alunos que estão vivendo isso hoje. Eu não fazia ideia. Eu fico muito chateado com isso, de verdade. A inteligência artificial, ela é sim algo muito incrível, ok, mas para ambientes acadêmicos e para instituições de ensino, não. Sério, não. É muito bizarro. É super bizarro, de verdade, assim. Primeiro porque rouba artista, segundo porque corrige errado, terceiro porque passa informações inexistentes. Que bagunça, caramba. Não é o indicado. Claro que se você pedir pra ela montar um texto, ela vai te montar um texto. Mas provavelmente vai ter muitos deslizes ali. Eu acho muito perigoso. Eu acho legal e perigoso ao mesmo tempo. Eu não apoio esse tipo de coisa em ambientes sérios. Agora, se você for jogar Club Penguin no roleplay, você pode sim abrir o ChatGPT e ficar perguntando, traduz isso daí pra mim de um jeito mais legal. E pronto, você tá estudando, isso já é ótimo. Você até deveria conferir, né? Eu deveria conferir depois como isso funciona. Mas se as pessoas entendem, tá bom. O importante é que vocês não utilizem de maneira séria. Utilizem da inteligência artificial com, assim, tanto com respeito, né, com as pessoas, e também com esse compromisso de não desrespeitar os outros de uma forma... Ai, gente, é muito complicado, sabe? Eu fico com muito medo. Tem que ser responsável. É isso que eu tô querendo dizer. Tem que ser responsável. Se você não for responsável,
Ai, que bagunça. Você não pode ser irresponsável utilizando isso. Não utilizem isso pra escola. De verdade, assim. A menos que os professores mandem. E isso não é culpa dos professores. Isso é culpa de alguém lá em cima, né? Alguém tá mandando neles. Não esqueçam disso. Ai, seria bom se o professor pudesse escolher como é que ele vai fazer. Mas pelo visto agora é obrigatório. Vamos vendo, né?